O ovo ele está dentro daquele grupo de elementos que a gente chama de elementos perecíveis, porque ele tem um alto teor de proteína, ele tem pH próximo à neutralidade, que a gente fala ali, que é o pH próximo a 7. Então, ele tem tudo que os micro-organismos precisam para crescer, para se multiplicar. Quando a gente faz o armazenamento desses ovos na porta da geladeira, por que que não é o indicado? Porque a porta da geladeira é aquela parte da geladeira que a gente fica toda hora movimentando, né? Para abrir, para fechar a geladeira. Então, ali, a temperatura, o aparelho de refrigeração da geladeira, a geladeira, ela serve para deixar os alimentos a temperatura mais baixa. Mas ali na porta, como a gente abre e fecha muito durante o dia, ela não vai, ela vai ter uma variação maior da temperatura, tá? Então a temperatura ali, ela não vai ficar tão constante. Principalmente se é casa que tem muita gente, que tem esse hábito de ficar, às vezes eu falo, brinco, né? Ficar vendo televisão na frente da geladeira, né? Abre, fica lá, né? Pensando o que que vai comer, o que que eu tô com vontade de comer. E aí você tem uma variação muito grande da temperatura daqueles alimentos que estão ali na porta. E lembra que eu falei que o ovo é um alimento perecível, então ele tem que ter um controle de temperatura maior, né? Todo ovo ele tem a casca porosa, o que que significa? Que ele é permeável, então ele tem trocas com o ambiente, tanto trocas, né, de umidade, como também, né, a possibilidade de receber uma contaminação. Não, eu não devo lavar os ovos antes de guardar. Por quê? Lembra que eu falei que eles são porosos? Se, né, eu faço, chegou do supermercado, vou lavar esses ovos e houver uma contaminação, seja da água ou seja da própria superfície ali do ovo, do ambiente onde ele estava armazenado, ou se não for um ovo de granja, vai ter ali uma contaminação fecal natural ali, né, da galinha. Quando eu lavo essa casca, eu posso estar levando essa contaminação para dentro do ovo, tá? Então, o ideal seria só higienizar antes de abrir. Você higieniza e aí você já quebra o ovo e faz o uso. A geladeira, ela é um equipamento que vai gerar, né, uma refrigeração, e essa temperatura ela pode variar dependendo do local da geladeira. Então, como o ar frio ele é mais leve, ele tem essa tendência a subir. Então, ele vai ficar na parte mais superior da geladeira. Então, ali nas primeiras, naquela gavetinha, que geralmente tem, né, aquela primeira gaveta da geladeira, é onde vai estar a região mais fria. Ali a gente deve armazenar aqueles alimentos que requerem uma temperatura menor. Então, ali a gente vai colocar queijos frios, né, no geral, presunto, mortadela, ou frios no geral, e bebidas que precisam ser refrigeradas de maneira mais rápida. Aí, descendo na primeira prateleira, a gente pode colocar ali os alimentos também perecíveis, que também, né, precisam de temperaturas um pouco mais baixas, como, por exemplo, os ovos, manteiga, comidas prontas, já preparadas, prontas, né, podem ser ali também na primeira prateleira. Aí, descendo, né, nas prateleiras intermediárias, a gente pode armazenar aqueles alimentos que não necessitam de uma refrigeração muito rigorosa, como, por exemplo, carnes em processo de descongelamento, tá? Então, o descongelamento correto é na geladeira, né? Então, ali nas prateleiras intermediárias podem ficar essas carnes em processo de descongelamento, leites, alimentos enlatados que já estão abertos, doces, iogurtes. Nas partes inferiores, né, a gente vai colocar aqueles alimentos que podem, por exemplo, sofrer com a queima do frio, que eu comentei com você, né? Então, aqueles que aguentam, né, que toleram temperaturas um pouco mais elevadas, e temperaturas muito baixas podem sofrer algum dano sensorial. Então, ali vão vir, né, ali, por exemplo, né, as frutas, os legumes, as verduras, eu recomendaria colocar na gaveta, embaixo mesmo, tá? Lembrando que sempre não deixar próximo alimentos prontos e alimentos crus, que o risco de contaminação é maior, né? Alimentos higienizados e alimentos não higienizados. O legal seria se pudessem, né, sempre higienizar os alimentos, exceto o ovo, né, antes de levá-lo para a geladeira.